O brilho do ouro e a profundidade do pensamento parecem ser universos distantes, mas e se lhe dissermos que alguns dos maiores filósofos da história acumularam fortunas consideráveis? É fácil imaginar o filósofo como uma figura austera, de toga, questionando a vida sem se importar com bens materiais. Mas, entre aqueles que dedicaram suas vidas a entender o mundo, há histórias de opulência que desafiam essa imagem tradicional. Como o equilíbrio entre riqueza material e profundidade intelectual pode impactar o legado de um filósofo? O que significa, então, ser rico em sabedoria e, ao mesmo tempo, nadar em riquezas materiais? Será que a acumulação de fortuna influenciou suas reflexões sobre a vida e o sentido do existir? E, mais importante, será que a riqueza corrompeu sua visão do mundo ou apenas potencializou suas ideias? A primeira figura a quebrar o molde é Platão. Fundador da Academia em Atenas, uma das instituições mais famosas da antiguidade, Platão não era um homem comum. Vindo de uma família aristocrática, ele estava cercado por riquezas desde o nascimento, o que lhe deu a liberdade de explorar suas ideias filosóficas. Embora seu foco fosse em ideais elevados, como a justiça e o bem, Platão também estava ciente da importância do poder e da riqueza no jogo político de seu tempo. Suas origens aristocráticas lhe deram uma visão privilegiada da sociedade e das elites. Será que suas origens aristocráticas influenciaram sua visão de uma sociedade ideal, em que uma elite filosófica governaria, ou afastaram das realidades das massas? Avançando para a modernidade, encontramos John Locke. Considerado um dos fundadores do liberalismo, Locke também acumulou uma quantia considerável de riqueza. Sua conexão com o comércio e sua visão favorável à propriedade privada o colocaram em uma posição de influência, tanto intelectual quanto financeira. O que muitos não sabem é que Locke tinha laços com o comércio de escravos, uma questão que desafia a ética liberal pela qual é lembrado. O paradoxo de Locke é intrigante. Um defensor da liberdade individual, mas que se beneficiou de um sistema que explorava seres humanos. Sua filosofia sobre liberdade e a propriedade tinha, assim, raízes profundas em sua própria experiência de vida, que envolvia a realidade econômica de sua época. Será que suas ideias teriam sido diferentes se ele fosse um homem de menos posses? Voltaire, um dos mais célebres filósofos do Iluminismo, também teve sua experiência com a riqueza, mas de uma forma inusitada e engenhosa. Ele não nasceu rico, mas acumulou uma fortuna considerável ao longo de sua vida, em parte devido à sua participação em um golpe intelectual contra a loteria francesa. Em 1729, Voltaire e alguns amigos descobriram uma falha no sistema da loteria, que permitia que certos bilhetes fossem comprados a um preço muito baixo, mas com grandes chances de ganhar. Aproveitando essa brecha, eles repetidamente venceram a loteria, acumulando uma quantia significativa. Esse episódio não apenas demonstrou sua perspicácia, mas também destacou sua crítica à irracionalidade dos jogos de azar e à exploração financeira do povo pelo governo. Para Voltaire, a inteligência superava a sorte, e ele usou sua astúcia para se beneficiar de um sistema que ele via como injusto e mal concebido. David Hume, o filósofo escocês conhecido por seu empirismo, também não era alheio ao mundo da riqueza. Embora ele não fosse milionário, Hume conseguiu viver confortavelmente, o que lhe permitiu focar inteiramente em sua filosofia. Sua vida econômica estável pode ter contribuído para sua visão sobre o comportamento humano, já que ele acreditava que o desejo por bens materiais era uma força natural na vida das pessoas. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, que viviam na pobreza, Hume tinha o luxo de refletir sobre a natureza humana, sem as preocupações imediatas do sustento diário. Hume via a economia como parte essencial da vida social e moral, algo que não podia ser separado das reflexões filosóficas.
Será que o fato de Hume viver confortavelmente influenciou suas conclusões filosóficas sobre o desejo e a natureza humana? Nietzsche, por outro lado, teve uma relação complexa com a riqueza. Ele não acumulou fortuna durante sua vida, e, na verdade, passou grande parte dela em dificuldades financeiras. Nietzsche, que exaltava a superação pessoal e o triunfo do espírito, ironicamente, viveu uma vida de dependência financeira, contando com o apoio de amigos e familiares. No entanto, após sua morte, suas obras se tornaram imensamente populares, gerando grandes somas para aqueles que controlavam seu espólio. Nietzsche foi um crítico feroz do capitalismo emergente, e seu desprezo pela sociedade burguesa pode ser, em parte, explicado por sua própria experiência com a pobreza. Sua filosofia, que exaltava a força do espírito, parecia desprezar as facilidades materiais, mas será que a falta de riqueza também alimentou sua raiva filosófica contra a sociedade contemporânea? Karl Marx, talvez o nome mais associado às críticas ao capitalismo, viveu grande parte de sua vida em pobreza, dependendo de seu amigo Friedrich Engels para sobreviver. Paradoxalmente, Engels vinha de uma família rica e usou sua fortuna para apoiar Marx e sua família, permitindo que ele continuasse sua produção intelectual. A ironia de Marx depender de riqueza capitalista para escrever suas críticas ao sistema não passou despercebida, e levanta questões sobre o quanto a pobreza pessoal de Marx influenciou sua obra. Ao mesmo tempo, essa dependência também revela as contradições do próprio sistema capitalista, que alimentava as críticas que o atacavam. Marx estava profundamente ciente das desigualdades econômicas, e sua situação pessoal apenas reforçava sua visão de que o capitalismo criava uma divisão insustentável entre ricos e pobres. Com o passar do tempo, encontramos Ludwig Wittgenstein, herdeiro de uma das maiores fortunas da Áustria. No entanto, Wittgenstein, em um ato de desprezo pelo materialismo, renunciou à maior parte de sua herança. Ele preferiu viver uma vida simples e dedicar-se totalmente à filosofia. Para Wittgenstein, o dinheiro era um fardo que atrapalhava sua busca pela verdade. No entanto, sua renúncia à riqueza só foi possível porque ele nasceu em uma família privilegiada, o que lhe deu a liberdade de escolher esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, o fato de ele ter tido a opção de renunciar a tal riqueza o coloca em uma posição especial, algo que muitos de seus contemporâneos filósofos não tinham. Sua busca pelo sentido na linguagem estava profundamente conectada ao seu desejo de simplicidade e clareza, que talvez fosse também uma busca por desprendimento material. Ao explorar a vida de Jean-Paul Sartre, encontramos uma figura que, apesar de nunca ser milionária, soube explorar o mundo editorial e literário para garantir uma vida confortável. Sartre, um dos líderes do existencialismo, não fazia apologia ao luxo, mas tampouco desprezava o conforto que sua fama literária lhe trouxe. Sartre usou sua influência intelectual para moldar o debate político, e o sucesso de suas obras garantiu sua independência financeira. Sua filosofia, que enfatizava a liberdade individual, era também uma reflexão sobre a responsabilidade que o poder financeiro traz. Sartre usou sua posição para influenciar debates políticos e sociais, sempre atento ao peso que o dinheiro podia exercer sobre a liberdade. Afinal, qual é o limite entre a independência intelectual e o conforto proporcionado pela estabilidade financeira? Voltando à antiguidade, podemos mencionar Aristóteles, que, além de ser um dos filósofos mais influentes da história, foi tutor de Alexandre, o Grande. Essa posição lhe trouxe não apenas prestígio, mas também acesso a riquezas e privilégios, que poucos filósofos poderiam sonhar. Aristóteles acreditava que a virtude estava no meio termo, e sua vida refletia um equilíbrio entre a busca pelo conhecimento e o reconhecimento do valor prático da riqueza. Sua relação com Alexandre o colocou em uma posição única para influenciar tanto a filosofia, quanto a política,
e sua visão de que a prosperidade material podia ser parte de uma vida boa o diferenciava de muitos de seus predecessores. Será que sua proximidade com o poder e a riqueza afetou sua visão ética sobre a vida feliz e a virtude? Por fim, encontramos Sêneca, o filósofo estoico que teve uma relação complexa com a riqueza. Nascido em uma família rica, ele se tornou tutor e conselheiro do imperador Nero, acumulando grandes riquezas e uma posição de poder. No entanto, ao contrário do que muitos poderiam esperar de um homem tão influente e abastado, Sêneca manteve uma visão filosófica de desapego em relação ao dinheiro. Para ele, a riqueza não era um mal em si mesma, mas deveria ser tratada com prudência e moderação. Ele acreditava que o verdadeiro valor da vida não estava na acumulação de bens materiais, mas na virtude e no autodomínio. Em suas cartas e escritos, Sêneca advertia contra os perigos da ganância e do luxo, aconselhando que, embora a riqueza pudesse ser usada para o bem, ela também poderia ser uma fonte de sofrimento e corrupção se não fosse bem controlada. Como ele mesmo escreveu, não é o homem que tem pouco, mas o que deseja mais, que é pobre. Seria possível que a verdadeira riqueza estivesse na capacidade de viver com simplicidade, independente das circunstâncias externas. Esses filósofos, cada um à sua maneira, mostraram que riqueza e sabedoria não precisam estar em conflito. Se por um lado o dinheiro pode corromper, por outro, pode ser uma ferramenta poderosa para garantir a liberdade de pensamento e a realização pessoal. Talvez a verdadeira questão não seja se os filósofos podem ser ricos, mas o que eles fazem com essa riqueza. E você, como equilibraria fortuna e sabedoria na sua busca por uma vida plena? Obrigado pela atenção e até a próxima!